Começando o seu Varzando e hoje eu e Ed a gente tem um presentinho especial pro Paulo. Manda, o Pipoca que do que é? STJD. STJD pipocou com o Bruno Henrique. É brincadeira. Vou ler aqui algumas coisas pro Paulo. Algumas coisas. Vamos lá. Nino Paraíba, 720 dias de suspensão e 100 mil reais. Aleph Manga, 360 dias. Diego, eliminação do futebol. Vitor Mendes, 720 dias e 70 mil. Bruno Henrique, 12 jogos e 60 mil É reais. pipoca, né? Pipoca Com- dos caras, é pipoca. Com possibilidade ainda de recurso. Paulo, dá uma comentada aí pra gente quando a gente come nossa pipoca. Olha, esse foi o resultado mais injusto de julgamentos que eu vi, assim, recentemente. Porque ele tinha que ter sido absolvido de absolutamente tudo. Ele não tinha que ter pegado nada. Eu assisti boa parte do julgamento hoje, assisti o relatório, assisti a acusação, assisti os principais defensores falando. E não tem nem uma prova que ligue Bruno Henrique a qualquer coisa que diga respeito a apostas, muito menos manipulação. Então não tem nem como comparar com essas outras pessoas, esses outros atletas que sim participaram de esquemas de manipulação escancaradamente. Então não tem nem como comparar. O Bruno Henrique, ele foi vítima dele mesmo, coitado. Tanto que tem uma segunda conversa dele com o irmão, que ele manda o irmão pra merda. Porque ele caiu a ficha do que o irmão estava tentando fazer com ele. Então, ele também foi vítima, coitado. E não tem muito como comparar. Exemplo, o que é exigido de informação para que haja punição? A informação tem que ser igual ao mercado financeiro, informação privilegiada. Uma informação que não se tenha como obter, que não seja por alguém muito específico. Só que no caso dele, ele ia deixar de jogar contra o Fortaleza para jogar contra o Palmeiras. E o Flamengo na reta final disputando o título com o Palmeiras. Então, ali qualquer um, a gente aqui que entende um pouquinho de futebol, podia prever que ele ia tomar o cartão amarelo para não jogar contra o Fortaleza, para poder jogar contra o Palmeiras. Então, não tem informação privilegiada nenhuma que ele forneceu. Tomou cartão aos 53 do segundo tempo, um lance que nem foi falta. Então, ele deveria ter sido absolvido. Eu acho que deram essa pena pequena para ele só para não ficar zerado de penalidade, porque ele não merecia penalidade nenhuma. Contextualizando aqui, ele foi absolvido sobre manipulação e ele foi condenado por uma questão de antiético, né? De uma questão antiética no futebol. Isso. Então, o que eu entendi dessa condenação em relação a esse aspecto antiético? Eles querem que os jogadores realmente não falem nada com ninguém sobre as coisas que acontecem nos bastidores do futebol para não atrapalhar as casas de aposta. Então, não sei o que aconteceu nos bastidores lá do STJD, e tudo acontece nos bastidores, seja do STJD, seja nos bastidores do time, do clube ali, entre os próprios jogadores, a comissão técnica, diretoria. Essa é a leitura que eu fiz assistindo o julgamento. Ele não merecia ter sido condenado, não tem nenhum elemento. Aí ele foi absolvido da manipulação, que era o mais importante. Né? Não só da manipulação, tem um outro artigo também que ele foi absolvido. Agora eu não me recordo qual era a implicação. E pior ainda, antes disso tudo, é até chato falar, porque acaba sendo o colega, né? Não é Ministério Público, mas acaba sendo. A Procuradoria perdeu todos os prazos. São prazos muito curtos, tem que mudar essa regra, porque a Procuradoria vai sempre perder prazo em situações que exijam muita investigação, como é esse o caso. Então não deveria nem ter havido julgamento do mérito, deveria ter sido declarada a prescrição e sinto muito. Foi 3-2 essa parte, essa preliminar da prescrição, e enfim, é isso. Eu entendi exatamente o que a defesa falou da prescrição e deveria realmente, no meu entendimento, ter sido declarada a prescrição.
é péssimo porque o prazo é muito exíguo, são 60 dias, é muito curto esse prazo, devia ser no mínimo 6 meses, não pode em 60 dias exigir que ocorra uma investigação mais complexa, é literalmente impossível, ainda mais que o STJD não tem os poderes de magistrado, eles não podem realizar busca e apreensão, não tem como tomar medidas coercitivas, eles dependeram da Justiça do Distrito Federal para conseguir a prova emprestada, mas que não serviu para condenar Bruno Henrique. Então essa é a leitura que eu faço, tá? É claro que eu respeito os entendimentos em contrário, contudo, eu achei injusto, achei que ele pagou para calar a boca de todos os jogadores, não conversa com o irmão, com o primo, com o tio, com ninguém. E o irmão dele, sim, o irmão dele manipulou, conseguiu a informação que não era privilegiada, uma informação, poxa, a gente sabe quando o jogador vai tomar cartão amarelo para ficar suspenso, para jogar alguma partida mais à frente que realmente seja importante, isso é o óbvio. Famoso boi de piranha, né? Pô, e o cara tomou cartão aos 53 de segundo tempo. Enfim, Mas isso aí. brincadeiras à parte, Pipoquinha tá boa? a pipoca tá boa e a gente fez de sacanagem com você, que a gente sabe que você chegou do trabalho, não tomou café. Vamos comer uma pipoca pro Paulo ficar de água na boca do lado de lá e ter que esperar o programa acabar para poder E comer. pipoca é saudável, tá? É, Então... Olha, isso é uma sacanagem, porque eu tô com fome mesmo, e quando eu tive aí na semana passada, não teve pipoca. Claro que tá muito outubro. fofinho, eu não sei se eu ia gostar muito. Em né? outubro vai ter. O balde dos Smurfs é pra levar pro Benjamin depois, né? Em outubro vai ter. Mas bora falar de coisa boa? Vamos. Vamos falar agora do que a Vamos gente... falar do Fluminense hoje? Vamos falar. Em algum momento a gente vai dar um espetáculo aqui. Galera, como todos sabem, estamos em data FIFA. O que significa data FIFA? Data FIFA é quando a gente tem os jogos da seleção brasileira e das outras seleções no mundo para as eliminatórias da Copa do Mundo do ano que vem. O que acontece, Edmilson? O Brasil já está classificado, então o Brasil entra muito para testar. O Ancelotti está ali para ele encontrar o elenco que ele quer levar para a Copa do Mundo ano que vem. Ah, mas Copa do Mundo está muito longe. Falta menos de um ano para a Copa do Mundo e está muito perto, porque ele tem que anunciar o quê? 2 meses antes, não é? Sim, eu acho que a pré-lista é. Então tem enfim, tem muito pouco tempo, tem pouquíssimos jogos até a Copa do Mundo. Então não tá na hora mais de só teste, tá na hora da gente ver uma seleção jogando bem. Então é isso, Ed. Boa noite, tá animado? Tem um joguinho daqui a pouco da seleção. A gente vai acabar de gravar, o jogo vai começar. Então quando esse podcast sair amanhã, a gente vai já saber os resultados dos jogos. Boa noite, João. Boa noite, Paulo. Boa noite, Patrícia. Priscila. Priscila. Animado, sim. Vamos ver. Apesar de ter esperado mais essa convocação, foi mais do mesmo, né? Acredito que possa mudar algumas coisas, né? É isso. No jogo. A gente vai analisar aqui a escalação. Mas só pra galera ter aqui em mente, Paulo, Equador e Brasil foi o primeiro jogo do nosso querido italiano. Foi no dia 5 de junho, foi lá em Guayaquil. O Brasil empatou 0-0, um jogo capenga, um jogo xoxo. Depois tivemos Brasil 1-0 contra o Paraguai, um joguinho também xoxo, na Neoquímica Arena. E agora a gente tem uma sequência aí de 2 jogos, que é Brasil e Chile, às 9h30 no Maracanã. Então, acho que chega a ser o último jogo no Maracanã, com certeza no Maracanã é o último, mas é bem possível que seja o último jogo da seleção no Brasil, antes da Copa do Mundo. Sim. E aí depois teremos Bolívia e Brasil na Bolívia, no estádio de El Alto, no dia 9, às 8h30 da noite. E aí, Paulo, queria que a gente comentasse aqui por partes, vamos por quebra. Vamos lá, goleiros. Quem que o Ancelotti levou? Alisson, do Liverpool, Bento, do Al Nassr, e levou Hugo Souza, o famoso quem? Neneca, do Coringão. Paulo, o que você olha esses goleiros? Você sente cheiro de Copa do Mundo? Ou você acha que esse cheiro tá longe, 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 longe de você? Cara, tá longe, hein? O Alisson, ele já foi um grande goleiro.
hoje ele não tem inspirado confiança, não. Eu vou falar a verdade. Eu acho que o Hugo não deveria ter ido. Não é ele o terceiro goleiro. O Bento eu acho uma boa. Foi uma boa ele ter colocado o Bento. Provavelmente o titular hoje vai ser o Alisson, ainda não saiu a escalação. Mas a especulação mais provável é essa, que seja o Alisson. Eu acho que não é mais o Alisson, melhor. goleiro da seleção. Tá? Até o goleiro do Vasco tá muito bem. Melhor. E eu queria até provocar aqui o Ed. Sei que você tá trajado de terno, né? Tá de terno da cabeça aos pés. Mas queria te perguntar, um Fábio nessa brincadeira seria injustiça? Eu acho que eles têm medo de levar o Fábio e o Fábio tomar a titularidade dos goleiros ditos europeus, né? Os caras que ganham rios de dinheiro lá fora, em clubes gigantescos, e o Fábio jogando aqui no Brasil com 43, 44 anos, tomar a posição deles. Eu acho que o medo de levar o cara, que seria até uma homenagem justa, por tudo que ele representa para o futebol brasileiro, não só para o Fluminense, para o Cruzeiro, para o Vasco também. Eu acho que eles têm esse medo, ele chegar lá e comer a bola, como ele tem feito aí, salvado o Fluminense desde o ano passado aí, 2023 também na Libertadores, e terem que dar a número 1 para ele, cara. E o que você acha disso, Paulo? Eu acho que o Fábio tá pegando muito há muito tempo e de forma consistente. Ele teve uma falha ou outra, que igual qualquer outro goleiro. Então ele merecia, sim, no mínimo, ser chamado para tipo um prêmio para o final da carreira. Sim. Mas eu nem acho isso, não. Acho que ele poderia ser o titular mesmo. Você acha que tem outro nome, Paulo, que você enxerga isso no futebol? A gente tinha o Ederson, né? Mas o Ederson ele veio se machucando no último ano. Agora o Ederson tá de saída do futebol inglês. Ele foi vendido, tá sendo negociado pro Fenerbahçe. E o Manchester City contratou o Donnarumma, que veio do PSG. E beleza, ele tava ali, né, machucado, mas eu também não vejo um ano tão brilhante assim do Alisson, do Bento e nem do Hugo. Então é uma coisa meio esquisita, né? Eu acho que a gente vai apostar de novo. Acho que já vamos pra terceira Copa do Mundo do Alisson. Sim. Né? É bastante. Não, a gente não tem nenhum goleiro que seja aquele que a grande maioria quer ver na seleção brasileira. Acho que não tem. Você tem o Léo Jardim do Vasco, que realmente está numa fase muito boa, já há algum tempo. O Fábio está numa fase muito boa há algum tempo. Então, eu não sei por que insistir com o Alisson, que não vem tendo grandes apresentações mais recentemente. E Copa do Mundo, a gente já falou aqui, é muito momento, apesar de ter o técnico ter que formar uma equipe que seja de confiança dele, é momento também, não é só quem seja de confiança dele, ele vai ter que montar uma equipe de quem esteja jogando bem, quem esteja fisicamente bem. Gostei do corte do Neymar, ele fisicamente está péssimo, tem que se recuperar. Sim. Acredito até que precise dele, se a gente quiser ser campeão do mundo, porque não tem nenhum outro jogador que faça a diferença, como ele fez no último jogo, na última Copa, ou quando ele fez o gol contra a Croácia ali. Sim. Foi ele que decidiu o jogo até aquele momento. Então precisa dele, mas ele tá muito mal. Então Eu ele tem que se recuperar. queria, antes da gente ir pros atacantes, mostrar uma foto pra vocês dois. E vocês me dizem se bate saudade. Ih, peraí que não atualizou. Pô, não atualizou, peraí. Vai atualizar. Bate a saudade? Marcos, Rapaz, Rogério Ceni fazem... e Dida. Oh. Os 3 goleiros da Copa de 2002. 94 tinha o Tafarel nessa brincadeira também. E aí? Olha a diferença. Bate uma saudade, cara, né? E o Rogério era terceiro goleiro desse Rogério era terceiro goleiro. Não, aí se você pegar todo o elenco de 2002, vai dar uma tristeza. Não, isso aí nem... Acho que nunca mais... Futuras gerações jamais verão o que nós vimos. Eu vi essa foto mais cedo no Twitter. Difícil. E aí me gerou um ponto que é assim... Hoje é o que a gente tá fazendo. A gente tá aqui debatendo quase que qual nome é o menos pior que a gente... E não, a gente não tá falando do futebol inteiro. A gente tá falando de nível seleção brasileira. Quem é ali o menos pior? E aí a gente vê uma foto dessa de 2002. Dá vontade de chorar, cara. Marcos, Rogério Ceni
E um cara aqui que não sei se muitos lembram, mas era um tal de Dida, que Nossa. agarrava nada. Né? E aí bate uma tristeza, né, Paulão? Bate, aí você vai pra lateral direita, pra lateral esquerda, aí você vê Cafu. Ah, não, é só tristeza, não vou nem ficar falando, não. E vamos passar então para os defensores. Acho que os defensores a gente teve só o Vitinho. Ele foi convocado no lugar do Wanderson, que estava no Mônaco porque ele se machucou. Mas nos defensores a gente tem o Alexandro Ribeiro, que vem do Lille, da França. Caio Henrique, do Mônaco. Douglas Santos, do Zenit. Fabrício... Olha, tem gente do Zenit, tá vendo? Eles estão olhando pro Zenit, mas deixa isso quieto. Só não é o Gerson. Só não é o Gerson. Fabrício Nem Bruno... o Nino, né? Nem o Nino. Fabrício Bruno, do Cruzeiro. Gabriel Magalhães, do Arsenal. Marquinhos, do PSG. Vitinho, do Botafogo. E Wesley Roma. Cara, eu vou ser muito sincero pra vocês. Tirando o Marquinhos, que fez uma puta Copa do Mundo. Ih, já viajei já. Super mundial. Fez um bom Mundial. Uhum. E fez uma puta Champions League. Acho que já foi anos melhores que a gente tinha nomes de peso. Hoje a gente tem ali o Marquinhos. Quem, Ed, dessa lista aí você vê como um segundo cara assim, porra, esse aí me dá uma confiança. Ou nenhum deles dá confiança. Caio Henrique é um cara que, quando saiu do Brasil, chegou no Mônaco, ele vem mantendo um bom rendimento, ele é um bom jogador e ainda pode jogar na lateral também, né? Tanto como zagueiro também, não sei se ele consegue, mas a lateral ele é um bom lateral. O Fabrício Bruno, cara, é um cara que é uma incógnita, né, cara? Ele é cheio de altos e baixos. Você às vezes mete uma bola daquela igual meteu no último jogo aí, uma bola de centroavante, faz um golaço daquele. Defensivamente ele tem falhado muito. Acho que não merecia, tá, não. Senti falta aí de alguns jogadores do Flamengo aí. Na verdade, a zaga do Flamengo ali, acho que os dois zagueiros poderiam estar nessa lista aí, que a seleção estaria melhor servida, né? É isso. E você, Paulo, o que você acha dos nossos defensores? Cara, eu concordo com o Ed. Tá? Não tem ninguém além do Marquinhos que seja um bom destaque para fazer aquela diferença grande. Eu daria mais valor para o pessoal que joga no Brasil. Tá? Não só por serem jogadores do Flamengo, mas eu acho que o Léo Ortiz e o Léo Pereira estão merecendo muito mais que o Fabrício Bruno. Não tem nem comparação. É a defesa menos vazada, com uma certa vantagem, inclusive. E é muito então, engraçado. Eles estão merecendo. E é engraçado, Paulo, não sei se você teve essa impressão. Quando o Fabrício Bruno foi convocado, eu acho que gerou um nível de crítica. De novo, não pelo futebol que ele vem apresentando, que é um futebol acima da média dos outros defensores, mas pelo nível seleção brasileiro. E aí ele me faz um gol. Acho que na mesma semana ou na semana seguinte. E aí a galera começa a ovacionar ele, dizer assim, tá vendo? Pô, que sorte que o cara deu. Você teve essa impressão também sobre o Fabrício Bruno? Cara, ele deu muita sorte, ele é defensor, ele não tá lá para fazer gol. Isso então, aí. assim, deu uma cagada naquele lance. Ele até bate meio desajeitado, a bola tava um pouquinho para trás, não tava na posição boa de chute. Então foi realmente um lance de muita sorte, muito menos de competência, muito mais sorte mesmo. E não é o papel dele. O papel dele é defensor. Não é para ele estar ali. Se ele estava ali fazendo aquilo, é porque o time não estava jogando bem. O meio de campo e o ataque não estava fazendo o papel direito. Senão ele não ia estar ali tendo que finalizar. Foi um gol bonito, sem dúvida nenhuma. Só que não é o papel dele. E eu acho que a defesa do Flamengo, os dois, tanto o Léo Pereira quanto o Léo Ortiz, mais o Léo Ortiz, que ainda é polivalente. Ele Sim. também pode jogar de cabeça de área, pode ser improvisado numa lateral se precisar, no momento do jogo ali. E é importante a seleção na Copa ter jogadores assim, que sirvam como coringa, né? Sim. Falando coringa, todo mundo vai lembrar aí do Gerson, mas não é o que eu quis dizer. Tem que ter alguém que faça mais de uma função. Tem que ter. Nos meio-campistas, Neymar ali, vamos deixar ele ali na hora ali dos atacantes. Meio-campista, Andrei Santos, do Chelsea. Bruno Guimarães, do Newcastle. Casemiro, do Manchester United, que é o
Homem é de o confiança, cara, é um né? homem de confiança do Ancelotti. E jogou bem no Jogou último muito jogo, bem. né? E era o cara que, pô, passou anos ali no Real Madrid com o Ancelotti. Então, é aquele cara, é um capitão que não tá ali com uma braçadeira de capitão. Por quê? Porque Marquinhos, que foi capitão nas últimas 2 Copas, junto com o Thiago Silva, eles revezavam ali. Marquinhos, que inclusive está completando 100 jogos na seleção brasileira hoje, é o capitão do time, mas o Casemiro ele tem ali aquele perfil de líder. Um retorno de Lucas Paquetá, né, que foi absolvido. Será que ele fez alguma aposta hoje? Quanto que ele tá apostando hoje, Paulo? Cara, Imagina, eles estão no Rio de Janeiro, né? É. Imagina BH e Paquetá. imagina se ele toma um amarelo. Vai ser muito bom. E Gianluca do Bahia. Merecida a convocação. Gianluca que foi convocado no lugar de Joelinton. Joelinton que foi muito criticado nessa convocação. A maior parte dos programas estavam todos comentando assim, porra, o que o Joelinton tá jogando de bola a ponto dele ser convocado? Mas tem outros nomes ali que eu também não... que eu deixo uma pulguinha atrás da orelha, assim. Aí vocês dois resolvam quem que vai responder. Newcastle e o West Ham são 2 times pequenos da Inglaterra. Beleza, tá na Premier League, mas não são 2 times de expressão, né? No Brasil, o Paulo, será que a gente tinha nomes para na verdade estar nessa lista aí, com nomes, com clubes até mais relevantes? Porque se a gente parar para analisar, e aí não puxando sardinha para um Fluminense, ou o Paulo puxando para o Flamengo, mas a gente teve ali 4 clubes do Brasil, que é Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo, que chegaram até as fases finais do Mundial de Clubes. Coisa que o Newcastle não tava, coisa que o West Ham não tava. Então eu queria perguntar para vocês dois, assim, vocês acham que tem nome no Brasil? Vocês não acham que seria melhor trazer uma outra peça? Que tem gente boa também aqui? Tem. É por isso que eu disse que eu fiquei um pouco decepcionado com a convocação, por ter sido mais do mesmo, né? Porque ele acabou convocando todo mundo lá de fora. Uhum. A única pessoa que ele trouxe de diferente foi o Caio Jorge. Então, assim, e por um acidente de percurso, né? Então, também penso da mesma forma que o Paulo, tem que olhar aqui para os clubes brasileiros. A gente tem muito talento aqui dentro, tem muita gente jogando futebol, né? E a gente precisa de jogadores que a gente confie para a próxima Copa, porque o Brasil, se for desse jeito aí, só se o Ancelotti for daquele cara mesmo que é iluminado, que onde que ele põe a mão vire ouro, porque não... Sem chances, tá? Sem chances. E você, Paulo? Então, só complementando o que o Ed falou, eu tô assim, bastante decepcionado com os nossos jogadores atualmente de meio de campo, que a gente não tem nenhum com camisa 10. Grande expressão em nenhum grande time. Quantos jogadores de meio a gente já teve nos grandes clubes recentemente para mim é tipo 10 anos atrás, né? Não, recentemente. Pô. Sim, pô. Só que é muito decepcionante. É decepcionante. É o que o João falou, são clubes pequenos, apesar de serem da Premier League, não é Liverpool, não é Manchester City. Não. A gente vai ter o João Pedro no Chelsea, mas aí já é ataque. Tô falando do meio de campo mesmo. Só pra gente ter uma ideia. Por exemplo, na Copa de 2010. Não tem, cara. Não tem. Na Copa de 2010, a gente não tinha Ronaldo, o Ronaldinho Gaúcho, a gente não tinha Rivaldo. Mas olha os meias da Copa de 2010. Ramires, Kleberson, Júlio Batista, Josué, Gilberto Silva, Felipe Melo, Elano e um tal de Kaká. Então, aí só o Kaká salvava. Né? Mas tem uma diferença, que eu acho que é isso. Quando você olha, tinha um Kaká, cara. Tinha um Kaká. Tinha um cara jogando ele fino. Ainda tava conseguindo jogar? Tava. Em 2010 foi quando não levaram o Ganso, né? E o Neymar, que o pessoal fez aquele alvoroço todo. Foi. E o Ronaldinho Gaúcho ficou no Brasil. Então, assim, é doideira, né? A gente pensar nisso. E aí, se a gente comparar também com a seleção de 2006,
a coisa fica mais absurda ainda, né? Porque a gente tem um cara chamado Ronaldinho Gaúcho. O bruxo, né? Que tem Simplesmente o bruxo. Que tem uma diferença gigantesca, né? A gente ainda tinha o Rivaldo jogando, então... e a gente tinha nomes como Kaká, Adriano e tudo mais, né? Então, a gente 2006 tinha era um Ronaldo, Então, assim, a gente vê ali uma diferença e eu acho que a gente sente uma falta, que aí eu vou aqui fazer um pulo do gato aqui já para os atacantes, que Neymar foi cortado da seleção. E aí muito se perguntou assim, na convocação passada, o Ancelotti, ele deu uma entrevista dizendo que ele só estava... Deu a entender, passou a impressão, não sei se para vocês dois, que ele só estava esperando o Neymar se recuperar, que o Neymar estaria ali dentro. E aí chega a convocação ali dos atacantes e ninguém vê o nome do Neymar. E ficou muito isso nas nuvens. E aí até que ontem ou anteontem foi perguntado ao Ancelotti, mas afinal, por que não chamou o Neymar? E ele falou que foi uma questão de opção técnica mesmo. Então, ele achou que nesse momento o Neymar não iria contribuir taticamente, não iria contribuir fisicamente. E dessa lista toda ali que a gente está analisando e que a gente também vai comparar ali com os atacantes, lembrando que o Vinícius Júnior, ele tinha tomado um cartão, então ele está fora desse jogo, então ele não foi chamado, porque não fazia sentido ele vir para jogar um jogo só. Nem sei se isso não faria sentido, deixa aqui também a reflexão. E tirando o nosso querido Neymar, não tem nenhum cara ali que você olha e fale que é a camisa 10. Ou tem, ou eu tô muito errado. Não tem, mas pode acabar surgindo. Sabe por quê? Porque esse jogo é uma oportunidade enorme para quem está querendo cavar uma vaguinha na seleção. O Chile está lá na lanterna, está na fase terrível. Tá fora da Copa. Fora da Copa. O jogo no Maracanã, com a torcida em cima apoiando, é a chance de brilhar em cima de um adversário fraco. Então, pode fazer a diferença, porque fica essa impressão. Quanto ao adversário fraco, não vou dizer que é fácil se destacar, porque está na seleção brasileira, a camisa pesa, como pesou para o Gabigol, por exemplo, uma decepção enorme, o Gabigol na seleção, pode acontecer de pesar a camisa. Agora, eu tenho muita expectativa do João Pedro, já estou falando lá do ataque, né? Uhum. Alguém no ataque pode aproveitar o desempenho de alguém do meio? Pode. Até Fabrício Bruno pode se destacar e martelar o carimbo da passagem dele para a Copa. É o jogo muito mais do que o próximo. Sim. O próximo é na altitude. É completamente diferente. Não é nem La Paz, é acima de La Paz, cerca de 4.000 metros. Não tem futebol. É o contrário. Hoje é o dia de quem quiser se destacar, aproveitar a oportunidade e carimbar a passagem. E aí, Ed, de atacantes a gente tem Estevão, que chegou bem no Chelsea. Tava jogando bem no Brasil também. E chegou, a gente achou que, ali no Chelsea ele não vai ter muito espaço, até pelo Mundial de Clubes que o João Pedro fez. E o Estevão foi entrando bem aos jogos, né, e foi ali chamado. Temos o Gabriel Martinelli no Arsenal, que fez uma Champions League passada interessante. Ele que capitaneava ali o time. Temos o João Pedro, que esse acho que é quem ali a gente tem certeza que tinha que estar ali. Pelo momento que o João Pedro vive, né? João Pedro saiu do Brasil, ele foi jogar num clube pequeno, ele jogou em clubes pequenos da Inglaterra, e aí ele é vendido para o Chelsea, entra no meio do Mundial e entra destruindo. Quem não viu, pesquisa lá, João Pedro Prime Mundial no TikTok, que vocês vão ver o que o garoto fez. Ele só meteu gol em todos os jogos que ele participou, e friamente, né? E nós sabemos disso. Jogou muito. Temos o Caio Jorge, que foi o único dessa lista que não tinha sido chamado, que é estreante. Acho que o Gianluca, eu não lembro se o Gianluca já tinha sido chamado. Eu acho que não. Mas Caio Jorge, Luiz Henrique do Zenit. Eu acho que era uma figura que as pessoas também estavam esperando ver se de volta de volta. Temos o Matheus Cunha do United. Temos o Rafinha do Barcelona e o Richarlison do Tottenham. Ed, além de você me dizer o que você acha, aí a gente tem um perfil de times maiores. A gente está falando de Chelsea, que é um campeão no Mundial de Clubes.
a gente tá falando do Arsenal, a gente tá falando do United, a gente tá falando do Barcelona, e aí temos também ali uma quebra que é Cruzeiro, Zenit e Tottenham. Por quê? Acho que o Caio Jorge, é pelo momento que o Caio Jorge está vivendo no futebol, ele tá Sim, muito bem, ele é um jogador mais velho, um jogador mais experiente. O Luiz Henrique, acho que é mais pelo que ele já fez, do que pelo que ele está fazendo agora, porque a gente sabe que o campeonato russo é um campeonato milhares de vezes mais fraco. E a gente tem o Richarlison, que também é outro cara de confiança, que é sempre uma aposta ali do Ancelotti, que não vem fazendo jogos brilhantes, mas é um cara que o Ancelotti gosta. Dá uma analisada aí pra gente. Cara, os atacantes. Primeiro que assim, eu acho que muito atacante. Eu sei que a gente precisa. E pouco meio-campista. Eu vejo isso assim. Poderia ter mais uns 2 meio-campistas ali, cara. E pra equilibrar isso. Eu acho E que quem você muito... tiraria? Cara, hoje tiraria o Richarlison. O Rafinha não tem como tirar. Eu tiraria O Matheus Cunha, talvez. eu tiraria o Luiz Henrique e Richarlison. O Luiz Henrique é um cara que é um pouco diferenciado, né? Aquele ponta, cara que tem velocidade, chega bem na linha de fundo, dá passe para gol de linha de fundo. Eu acho que poderia entrar bem no time. Mas eu acho que poderia. Eu senti falta do Rodrigo, não sei se está O Rodrigo ele tá se machucado. recuperando. Mas eu acho que assim, com certeza, hoje o João Pedro e o Estevão têm vaga tranquilamente. Provavelmente eles não serão titulares porque tem o Rafinha. Não, eles né? serão titulares, já acabou de sair. Saiu. Vão ser João Pedro e Vou até passar pra cá. Vai ser Estevão. no gol Alisson. Na zaga a gente terá Marquinhos como capitão, Gabriel Magalhães, Douglas Santos pela lateral esquerda, Wesley pela lateral direita, Casimiro e Bruno Guimarães, e no ataque Gabriel Martinelli, João Pedro, Estevão e Rafinha. O ataque ficou pesado. Ficou pesado o ataque. Tá. Eu acho que eles podem dar um trabalhinho aí pro Rodrigo e pro Vinícius Júnior com esse ataque aí, cara. A minha esposa Lara, Paulo, ontem me fez uma... Ela me perguntou, ela falou assim... Eu falei que ia ter jogo da seleção, aí eu assisti ontem um episódio da série com ela, uma série muito boa, pra não dizer o contrário. E ela me perguntou assim, mas quem tá na seleção? Aí, eu falei pra ela um pouco, né? Falei a provável escalação que tinha saído ontem. Ela falou, cara, dali eu só conheço o Marquinhos e o Alisson. O Alisson porque é bonito, e o Marquinhos porque é famoso. Aí ela falou, então, isso é bom, e ela falou assim, isso é bom, porque na verdade se eu não conheço ninguém, é porque tá levando gente nova. E eu falei, mas não necessariamente. Se você não conhece, é porque é sinal de que eles não estão tão bons assim. Qual é a sua opinião, Paulo, sobre isso? Cara, isso diz muito sobre o interesse das pessoas pela seleção, que despencou nos últimos anos. Despencou ao ponto... Cara, eu era muito, muito fã de seleção brasileira. Nos últimos anos, para mim, a única seleção que interessa é o Flamengo. Seleção brasileira é uma decepção atrás da outra, é uma briga de egos, convocações baseadas em empresários, patrocinadores. Então a gente perdendo Copa do Mundo por esse tipo de convocação, não perdendo a Copa, né? Porque a gente nem sequer entra disputando deu perigo, a Copa. né? É a segunda, a gente segunda Copa do Mundo que a gente é eliminado nas quartas, né? 2010 a gente tornou irrelevante. 2010 a gente foi eliminado, 2006 foi nas quartas, 2010 foi nas quartas, 2014 foi na semi, aí 2018 foi nas quartas, 22 foi nas quartas. Então assim, o Brasil tem um tempo que o Brasil não vem deixando sua marca, né? Porque, por exemplo, a França, né? A França continuou indo a finais, ganhou uma Copa do Mundo, perdeu outra. A Argentina, se a gente olhar nesses últimos anos, foi até uma final de Copa do Mundo, não ganhou, ficou em vice, depois foi de novo, ganhou, e o Brasil tá nessa, de não chegar ali, e quando chegou a semifinal fez não sei se vocês lembram, mas tomou uma goleadinha de 7-1. Então dá uma sensação esquisita, né, quando a gente olha pra seleção. Porque quando alguém como a Lara, que não acompanha tanto, não conhece ninguém, pode dar a impressão de uma renovação. É uma renovação, contudo, nem tanto, porque você vê Rafinha, Richarlison,
Esse pessoal já tá aí há quanto tempo? E traz também um pouco assim, de talvez jogadores que não estejam em clubes tão relevantes assim, né? Então a gente tem ali ou jogadores com nomes um pouco apagados do mercado. Então, Sim. pra gente que acompanha o futebol, a gente olhar um lateral Wesley e um lateral Douglas Santos não é tão assustador, mas pra quem é de fora, pergunta assim, quem são esses dois caras? Da, Cara, da olha, onde que mesmo surgiu? gostando do Wesley, é um pouco assustador. É, Você vê que muito não tem um assustador. lateral direito que possa ser titular no lugar do Wesley. Ele é muito novo, sabe? Ele vai fazer alguma cagada, como fez no Mundial. O gol do Flamengo, o gol que o Flamengo Uhum. sofreu do Chelsea foi erro bizarro dele. Vai É. acontecer, porque o cara é novo. Tem que ter, tinha, né, que ter alguém com mais experiência para estar ali. E a gente tem. Assusta um pouco. E a gente tem de dois laterais de clubes assim, pequenos, comparado com o potencial da seleção brasileira. A gente tem o Douglas Santos, que joga no Zenit, né? De novo, que é um campeonato muito sem glamour, é um Sim. campeonato sem muita disputa. E a gente tem o Wesley, que joga no grandioso Roma. Já foi, né? Já Então, foi. assim, já passou. Então a gente tem as duas laterais, e aí, óbvio, deixando de lado os crimes que ele cometeu, horripilantes, assim. Mas a gente até pouco tempo atrás tinha Marcelo de um lado e Daniel Alves do outro. A gente tinha um lateral do Barcelona e a gente tinha outro lateral do Real Madrid. Como é que a gente chega em dois laterais? Quem são os laterais? Um é do Zenit e outro é do Roma. Os Porra, caras simplesmente jogaram com o Messi e o outro com o Cristiano Ronaldo. É isso. Então, assim, é bizarro. não tem como você comparar. É Não tem bizarro. como. Você olha a seleção brasileira, não estou desmerecendo o Marquinhos nem o Gabriel Magalhães. O Marquinhos, assim, por toda a carreira que ele fez no Paris Saint-Germain, ele é merecedor de tudo, mas a gente sabe que temos outras opções hoje no mercado, dentro do Brasil, que eu acho que se sobressaem a ele, cara. E o Marquinhos também, lembrando, não sei se. Mas o Marquinhos também foi muito criticado por ele não ter tido uma postura de líder, por exemplo, nas quartas de final contra a Croácia, que ele deixou o time. Ele é o capitão, ele deixou o time ir pra frente. Ele deixou o time ir. E outra coisa, ele foi o primeiro, né, a bater o pênalti e perdeu. Ou seja, ele como capitão, ele nem mesmo chegou na lógica que é muito comum no futebol, que os melhores batem primeiro. Sim. Por quê? Porque é onde você se garante. Depois é sorte. Chega algum momento que o pênalti chega a ser sorte, mas o começo não precisa ser. Então ele também foi muito criticado por isso e hoje ele é o capitão, assim, absoluto, né? Eu não acho justo, também não acho justo esse... Mas a CBF, né? A gente não sabe muito, não entende muito bem o que acontece ali dentro. Espero... E assim, vou falar de novo, vou repetir toda vez que a gente falar da seleção brasileira. Eu ainda estou decepcionado com Ancelotti. Achei que a postura seria diferente, mas parece que continua sendo manipulado. Estão convocando jogador de patrocinador, jogador de empresário. Continua isso na seleção brasileira. Enquanto houver isso, não vamos ganhar outro título, cara. Não vai. Infelizmente, a gente não vai ganhar outro título. Mas parece que isso é irrelevante para esse pessoal. Eles não estão interessados nisso. É o dinheiro. mesmo problema das SAFs, que não tem interesse em ganhar título. isso. Se ganhar, ótimo. Mas o interesse é ganhar dinheiro. Sim. Título que se dane. E eu lembro que assim que o Ancelotti fez a primeira convocação, a gente chegou a fazer 2 ou 3 programas quase que seguidos sobre a seleção brasileira. Primeiro sobre a contratação do Ancelotti, depois sobre as mudanças que a gente... sobre a convocação dele, depois a gente reverberou... pensava o que ele poderia fazer, né? E depois a gente reverberou o resultado dos jogos. E eu lembro que nós três éramos muito convincentes no sentido de, cara, vamos dar uma colherzinha de chá pra ele, que o cara chegou ontem. Ele, obviamente, ele não teve tempo de nem saber quais são os jogadores brasileiros que estão jogando, estão se destacando. Ele provavelmente recebeu uma pré-lista, e ele fez os cortes dele, ou viu ali alguns lances. E a gente falava assim, vamos esperar a próxima, porque na próxima o cara vai ter meses de trabalho. O cara chegou em junho, então ele vai ter junho, julho e agosto inteiro de acompanhamento. O cara é zilionário. O cara, ele podia, se ele quiser assistir um jogo na segunda-feira da Premier League, na quarta-feira da La Liga,
Eu podia voltar ele pro final de semana e assistir 2 jogos, um no sábado e um no domingo. Bancado pela CBF, Bancado né? Não pela precisa nem CBF. gastar dinheiro do bolso dele, cara. Ele foi a diversos jogos. E quando a gente olha na convocação, não mudou muita coisa. Então acho que Decepcionante, né? é decepcionante. Eu acho que é isso que gera um pouco na gente. Assim, caramba, o cara teve 3 meses e assim. Eu mudei de emprego agora. Eu tô 2 meses na empresa nova. São 2 meses que, cara, se me perguntar, eu já sei de muita coisa. Porque eu tô vivendo todos os dias aquilo. O cara também era pra estar vivendo todos os dias aquilo. Não é possível que ele tenha sido enganado de novo por uma lista, né? Por uma pré-lista. Enganado não foi, não. Então é isso. Eu acho que ele não tá sendo enganado. Eu acho que ele tá. Ele recebe aceitou. ordens. Ele Quem do aceitou. Corinthians pode ser convocado pra seleção? Não faz sentido, né? Qual o sentido dele ir pra Arena, Neoquímica Arena, assistir um jogo do Corinthians, Perfeito. né? Pô, eu sei que ele tem que assistir todos os jogos, mas ele tem que assistir jogo onde tem jogador que ele possa levar pra seleção, Os que faça a destaques do diferença. Corinthians são de outros países. Pois é. Não, e a pergunta aí ele me leva 2 caras do Zenit, sabe? Porque assim, que além de ser um campeonato fraco, sei lá, eu acho que tira também um pouco essa coisa do glamour do futebol, que quando um jogador no passado, isso até pouco tempo atrás, a gente não tá falando de 30, 40 anos não. Quando um jogador ia jogar em um grande clube, pô, um jogador ia lá e carimbava a camisa dele no Barcelona, ou no Real Madrid, ou no Manchester United, ou num Chelsea da vida. Era quase que, ali, o cara tá jogando num puta de um clube. Ele possivelmente ele vai estar ali na seleção. Agora não. Agora a gente pega um cara do Roma, a gente pega um cara do Zenit, pega uns caras assim, o Bento, que, porra, não faz sentido nenhum a gente tá trazendo um goleiro do Al Nassr. Al Nassr que não ganha campeonato na Arábia Saudita. Al Nassr não ganha campeonato na Arábia Saudita. O Cristiano Ronaldo até agora não conseguiu ganhar a Champions Saudita. Pô, será que tá tão bom assim? Será que o Bento tá tão maravilhoso assim no futebol saudita? Será que o sauditão tá fazendo a diferença? Talvez seja por conta do calor que tem lá, É. né? E os Estados Unidos é muito quente também, né? Pô, Então, assim, loucura, cara. é algo, loucura. algo a se pensar, A gente né? começa a pensar, né? É loucura. E Ed, você não falou muito sobre a ausência do Neymar. Você achou correta essa posição? Eu ouvi algumas coisas que o Ancelotti disse, como, ele não precisa ser testado. Ele estando bem fisicamente, lógico que ele estará na seleção. Eu acho que Neymar, eu já falei algumas vezes aqui com algumas pessoas, ele 50% é melhor que muito cabeça de bagre que está aí na seleção. 50% dele. Eu acho que deve sim poupar um pouco a imagem dele, não é a hora. Eu acho que esses 2 jogos também não precisava dele. Espera um pouquinho, mas ele tem que estar na seleção. Se ele estiver bem fisicamente, cara, ele foi. O Fluminense tentou o empréstimo dele para jogar o Super Mundial. O Mário disse isso, ele disse isso. Ele preferiu ficar no Brasil. Pra se fortalecer. Se fortalecer, ficar bem fisicamente. E desde então, cara, ele tem jogado todas as partidas. Ele tem mostrado uma coisa que ele não vinha mostrando antes, cara. Pô, eu tô aqui. Se precisar de mim, eu tô aqui. A gente sabe que ele tem os defeitos dele, todo mundo tem seus defeitos, mas ele é um cara essencial. Ele é o último craque que a gente tem de geração brasileira. Não Nossa, tem isso outro é- craque. Meu Deus, o último craque é Neymar. Puta É. que É o último craque. Depois de Ronaldo Fenômeno, Ronaldo Gaúcho, todas essas que a gente conhece, Marcelo, que a seleção era uma seleção de craque. Do Ao gol, ponto chegou a seleção. hoje a gente tem um craque. Um craque para falar assim, nós temos um craque na seleção brasileira e não está na seleção. Então isso. é muito triste pra isso. gente que vem da geração que assistiu muito futebol, a gente vibrava com a seleção brasileira. Hoje a gente reclama que não tem jogo do nosso time, cara. É isso. Pô, vai parar pra seleção jogar e a gente não tem jogo, não tem Campeonato Brasileiro, não tem Copa do Brasil, não tem Libertadores, não tem Sul-Americana. A gente reclama disso. Exatamente. Dizendo isso agora pra gente finalizar. Paulo, jogo Brasil e Chile. Hoje, qual o placar? Cara, o 4-0 Brasil. Tem que ser. Tem que ser. Pô, Chile no fundo do poço. Brasil jogando no Maracanã.
jogadores aí novos em termos de convocação, tendo que mostrar serviço, não pode sentir o peso da camisa, tem que vestir a amarelinha e sacolar o Chile. Chile, que tá em 10º colocado, já não É é, o último. possível. É o último colocado. Perdeu aí dos últimos 5 jogos. Perdeu 3, empatou 1 e teve uma vitória no primeiro jogo dessa sequência de 5. Ed, Brasil-Chile, quanto que você quer e quanto você espera? Eu tô com o Paulo nessa, 4-0. É o mínimo. Eu acho que Estevão, Rafinha E e João Pedro vão deitar e rolar com essa zaga do Chile. Tomara. Eu espero que sim, porque isso, se eles fizerem isso, é um gás a mais para eles continuarem, a torcida tentar abraçar. E vamos ver defensivamente o que o Brasil vai fazer, né? Que defensivamente a gente... E tem um ponto também. Se ganhar de 4-0 contra o Chile, não é achar que o Hexa vem, galera. O Chile tá Isso aí. em último colocado. Não, é obrigação, Perdeu cara. tudo. É obrigação fazer um puta de um jogo. E aí queria perguntar pra vocês. Bolívia e Brasil. É engraçado, né? Que os nossos 2 jogos foram contra os times que estão mais lá embaixo. Na Faltou rabeta, só né? o Peru. Mas Bolívia também tá em 8º. Tem uma chance ali de ser, mas acaba ficando difícil quando a gente olha os outros times. E aí, Ed e Paulo, o que vocês acham? Bolívia e Brasil, jogando na altitude. Bolívia é super altitude, não dá pra esperar muita coisa não, porque não tem jogo. Ali é salve-se quem puder, é muito difícil ter jogo. Os primeiros 10 minutos, depois acabou. Não tem mais, eles conseguem ter uma superioridade física que é absurda, é desleal, não deveria ter jogo lá. A FIFA deveria ser muito restritiva em relação a isso, porque é literalmente desumano, né? Falta oxigênio, é uma coisa terrível. Proibiram aqueles balãozinhos de oxigênio ao lado do campo por conta do perigo, né? Os jogadores atiravam aquilo no chão, é bastante perigoso. Então não tem muito o que fazer. É super altitude, não tem jogo. Eu nem espero nada desse jogo. Para mim é irrelevante em termos de análise dos jogadores, sabe? E você, Ed? Jogar lá realmente não tem o que fazer. Ir para tentar segurar um empate, pelo menos, não perder, né? Não existe. Infelizmente, a gente tem que passar por essas situações. A FIFA, que é tão atuante em tantas coisas, né? Permitir um tipo de coisa desse porque eles não vão, né, cara? Eles não vão. Acho que a gente podia marcar uma pelada, né, com os alto escalão da FIFA. Vamos jogar uma pelada lá no alto da Bolívia, lá? Pra vocês verem. 15 minutinhos de pelada só que vocês precisam jogar. Valendo... Não consegue subir 3, 4 degraus, gente. Não consegue. É sério o triste. negócio. Mas é isso que temos. Hoje a gente fez aí a análise da seleção brasileira. Semana que vem a gente volta como? Fazendo literalmente a análise dos jogos. Então a gente vai falar um pouco. Já não tem jogo esse final de semana, ou tem? Não. Não tem jogo ainda, né? Não tem. Então só na semana que vem a gente vai também falar sobre a seleção e a gente vai fazer um retrospecto aí do que rolou nos jogos. A gente espera estar aqui na quinta-feira com boas notícias. A gente espera estar falando assim, caraca, o Brasil convenceu. O Brasil jogou muita bola. Ah, mas os caras são fracos. Não, beleza, mas a gente viu que não deixou os caras nem respirarem. Me lembra muito até de um jogo do Campeonato Carioca, que eu acho que foi o jogador do Bangu, Paulo. Não sei se foi Bangu ou foi Madureira, que vazou um áudio dele quando eles jogaram contra o Flamengo, do Jorge Jesus. Que eles tomaram de 4, de 5, falaram assim, cara, os caras só falavam assim, 1, 2, e mudavam, e cortavam. Ele falou assim, mano, é impossível jogar contra os caras. Eu quero isso, eu espero isso. Eu acho que hoje o Brasil tem que fazer com o Chile o que o Flamengo fez com Vitória. Respeitar o adversário. Mas desceu o dedo. Bola pra dentro, meu filho. Isso aí. É isso aí. Pra mostrar pro jogar sério, né? Fazer uma pergunta pro Paulo. É descer o dedo e bola pra dentro, Paulo? Não sei, você que deve saber disso aí, eu não sei. Eu tava há pouco tempo, tava querendo, ao invés de pegar a Bolívia, pegar o Peru. É verdade, tenso, né? Tenso, né? Paulo, antes de Ficou acabar, tenso pra gente, deixa eu te Paulo. falar uma coisa, a pipoca doce tá embaixo da pipoca salgada. Você ia gostar de estar comendo essa pipoquinha aqui? A pipoquinha. Rapaz, A pipoquinha é sempre bom, né?
Você que gosta. Não, mas essa pipoquinha Com tá muito camisa boa. rosa aí. Inclusive, podiam Rosa não. patrocinar a gente com a pipoca. né? Essa camisa aqui, ela é histórica, né? É uma homenagem a um grande e ilustre torcedor do Fluminense, né? O Cartola. E é uma isso camisa, E, é uma camisa Paulo, linda. Sim. E ele Entendeu? tá tão. É a minha escola de samba do coração. E ele É tá mesmo. tão mamãe cheguei que essa camisa é feminina, sabia? É, Não é brincadeira, pior que eu não tô brincando não, é é feminina mesmo. brincadeira dele, Paulo. Ele quis ficar fortinho, ele quis ficar. Ele quis ficar malhadão. É retenção de líquido, eu tô meio cheinho. Ele quis ficar malhadão. Com essa, galera, a gente se despede. Paulo, um abraço, Paulo. Valeu, galera. Um abraço. Valeu, Ed. Valeu, João. Até Gustavão, semana que vem. aquele abraço, a galera do TikTok aí, É do isso, um abraço pra todo Instagram. Bom jogo. Bom jogo pra vocês jogo aí. pra nós. Espero que semana que vem a gente fale bastante aqui dos Boas nossos notícias. atacantes, né? Perfeito. É isso. Então, valeu, galera, e até a próxima semana.